Ô, glória. Ai, Jesus. Glória. Não sei o que aconteceu, minha gente. Ultimamente está acontecendo isso toda vez que eu inicio uma live. Começa a cair. Mas eu insisto. Né? Caiu do nada. Vamos dar continuidade, né? É não desistir. A perseverança, a gente alcança o resultado desejado. Deu erro, parou tudo aqui. Eu digo, meu pai, não é a primeira vez que isso acontece, não. Às vezes que eu tenho tentado falar, entende? Aí tem acontecido isso, mas eu não desisto. Eu volto a fazer e vamos embora. Né? Vamos embora. O que não pode é a gente parar nem desistir, gente. Nas dificuldades que acontecem na nossa vida, né? Glória a Deus, voltamos. E se cair, eu tento novamente, viu, minha gente? Porque, com certeza, quando esses sinais começam a acontecer, é porque o inimigo quer trabalhar aí para impedir. Mas ele não tem vez sobre as nossas vidas, não é verdade? Ele só se levanta porque, com certeza, tem coisa grandiosa da parte de Deus para nós nesta noite. E eu botei novamente aqui um pouquinho do louvor, né? Para você que está entrando, boa noite. Passando para saber como vocês estão. A paz do Senhor. Que a gente possa, né, considerar aquilo que o Espírito Santo da verdade quer trazer ao nosso coração nesta noite. Né? Que eu, com certeza, quando a gente para meditar um pouco da palavra, o Senhor traz coisas grandiosas para nós, né? E as pessoas mais beneficiadas com isso somos nós mesmos, não é verdade? E eu costumo, como eu estava falando, eu sempre deixo as lives gravadas, né? E para que você e eu possa depois escutar novamente e a gente meditar novamente, né? Porque na meditação que a gente recebe coisas grandiosas do Senhor, porque o maior desejado de nos beneficiar é Ele. Agora existe algo a se fazer, uma busca, entrega, desejo, né? Tem momentos para aprender dele. Aí sim, queridos, não tem como a gente não crescer com o Senhor. Né? E à medida que a gente busca a sua palavra, a gente está se familiarizando, a gente está tendo comunhão. E isso agrada o coração do Pai. E nesta noite eu reservei alguns pontos aqui para a gente meditar um pouco. Oi, Vinícius, boa noite. Já é a segunda vez que a gente entra, Vinícius. Caiu de novo. Mas é assim mesmo, eu creio que agora vai se sustentar. Para a glória de Deus, né? Então, para a gente dar início, vamos orar para agradecer a Deus, né? Por mais um dia de vida. Né? Estamos aqui com essa oportunidade de aprender mais, de crescer mais no Senhor. E que você esteja aí do outro lado. Você que entrou, você que já saiu, você que vai ouvir depois, onde essa pequena ministração chegar, que ela possa alcançar o meu e o teu coração. E que a gente deseje cada vez mais, porque é no desejo que a gente vê coisas grandiosas da parte de Deus. Porque o Espírito Santo pega junto, opa, tão desejosos. Aí ele começa a executar aquilo que a gente tanto deseja aprender em Deus. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças mais um dia, Senhor, de podermos estar aqui para aprender mais da Tua palavra, crescermos na graça e do conhecimento. Opera coisas grandes, Pai. Eu sei que quando você reserva assim para a gente ler um pouco da palavra, você quer trazer luz, você quer trazer conhecimento, você quer trazer entendimento, para que a gente comece a praticar, né, os seus ensinamentos. Porque só assim, na prática da Tua palavra, né, que a gente vai usufruir de tudo que ela está proposta para nós. E nós só temos a te agradecer. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, né, que nós estamos em crescimento, mas desejamos cada dia melhorar, sermos homens e mulheres segundo o teu coração, para fazer aquilo que está proposto de ti para nós e através de nós. Obrigada por este momento. Alcança cada vida que possa entrar, que possa estar aqui no momento e que as vidas também que vão ver gravadas, que elas sejam impactadas com o teu poder, com a tua palavra e que o mover do teu Espírito possa invadir os seus lares
como nunca invadiu. Tudo para a honra e glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Oh, glória! Nosso Pai é maravilhoso. Nosso Pai é grandioso. E mais uma vez eu quero dar boa noite a você. Sejam bem-vindos, né? Esse momento é único do Espírito Santo, que quer trazer algo para nós nesta noite, um aprendizado, né? Um ensinamento das verdades, porque essas verdades são elas que nos libertam das dificuldades que a gente enfrenta, não é verdade? E eu queria falar um pouco hoje, né, sobre qual o maior inimigo das nossas vidas, da nossa alma. Se eu fizer essa pergunta para você, né, talvez você vá dizer, é o inimigo, é o diabo, né? Talvez você vá dizer isso, porque é o comum, né? As pessoas perguntam, olha, o maior inimigo, paz do Senhor, paz Lu, voltamos. Oi, Paloma, paz do Senhor, né? Olha, Lu botou aí o pecado. Quem se habilita a falar mais? É bom você interagir também, né? A gente fala assim, mas eu vou trazer algo da parte de Deus para nós, que a gente medite. Eu quero induzir você a estudar e conferir as escrituras, né? Eu sempre falo, gente, quando vocês estiverem ouvindo a palavra, confiram, como os bereanos, né? Toda ministração, toda palavra que era lançada, eles iam para o livro e iam conferir. Então, nesta noite a gente vai aprender um pouco, né, juntos, né? Porque aqui quem é o professor, o Espírito Santo, né? A gente só é um canal de abrir a boca para lançar o que ele manda, mas quem executa, quem realiza é ele. Então eu quero trazer para vocês também que quanto mais eu falo, mais está gerando vida na minha mente e maior compreensão. Não é verdade? Porque à medida que a gente para estudar, a gente aprende mais. Não é verdade? Às vezes o dia a dia corre, tenta roubar esse momento de estudo, porque não é suficiente só a gente ir para a igreja. Quem vai uma vez, duas vezes, quem vai todos os dias, porque na nossa tem todos os dias, glória a Deus por isso. Né? Porque quanto mais a gente for, maior beneficiado somos nós que estamos indo, aprendendo, ouvindo, meditando, orando, glorificando o nosso Pai. Amém? Então eu quero trazer para você uma surpresa. Não, se você parar direitinho, você vai meditar comigo. O maior inimigo das nossas almas não é o diabo. É não. É não, queridos. Ele é um patife, claro. Não é? Ele opera cada dia para tentar matar, destruir e fazer com que a gente não avance em Deus. Claro que ele não deixa de ser um inimigo. Ele também é um inimigo das nossas almas. Não é verdade? E a gente sabe que ele só veio para matar, roubar e destruir. E o prazer dele é fazer isso contra os filhos. Quem já está no mundão, quem não se importa com as coisas do Senhor, não estou falando de religião, estou falando da palavra. Quem não se importa, quem não obedece, quem não deseja aprender, já é uma presa fácil para ele. Mas para nós que estamos ali firmados em Deus, né, ele trabalha 24 horas para nos tragar. Só assim, na empreita, para ver uma brecha para tentar prejudicar nossas vidas. E ele só pode ter partido sobre nós se eu e você der legalidade. É a única forma. Aí eu vou dizer para vocês agora, e eu quero que vocês meditem e analisem na palavra. Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai estar dando mais. Abram suas Bíblias em Oséias 4:6. Oséias 4:6. Deixa eu abrir em outra versão, porque é bom que a gente vai trocando as versões, porque a gente aprende, né? É muito bom. Que diz assim, se você não tiver com Bíblia, você anota. Isso é fundamental, queridos. Anotem. Pega um papelzinho, anota. E depois você vai estudar mais, vai ler mais, porque o Espírito Santo vai lhe dar mais. É assim que ele faz. Entende? Então, olha, Oséias 4:6, que diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Peguem aí a visão do que o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco nesta noite.
Deixa eu botar em outra versão. Olha, aqui na NBV. O meu povo é destruído porque não me conhece. E a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso eu não os reconhecerei como sacerdote. Já que se esqueceram da lei do seu Deus, eu também ignorarei os filhos. Deixa eu pegar outra versão. Olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos ficar com essa parte A. Queridos, o maior inimigo das nossas almas, o maior, é a falta de conhecimento da palavra. Se você parar para meditar, peça confirmação ao Espírito Santo, que ele vai ajudar, não é? E vamos meditar juntos nesse momento. A Bíblia está dizendo aqui em Oséias 4:6 que o meu povo, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tá travando, Carlinha? Jesus. Veja aí, vão me sinalizando, viu? Pra mim tá aparecendo normal aqui. Mas vão sinalizando. Em nome de Jesus. Para não impedir o nosso aprendizado nesta noite. Olha. Na minha versão King James diz: o meu povo está sendo arruinado, destruído, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Olha, para a luta normal. Vê se é a tua, Carlinha. Tu sai e entra de novo. Pode ser isso. Olha, veja bem. Se o Senhor diz pra gente na palavra que a falta de conhecimento faz com que a gente seja arruinado, é porque é fato. Queridos, aí a gente diz assim, olha, o inimigo, não é que o diabo não é um inimigo da gente, ele é um inimigo. Só que a própria palavra de Deus diz, né? E a gente vai abrir os textos que fala que o Senhor já aniquilou ele na cruz. Entende? Ele já foi aniquilado. O Senhor foi exposto publicamente e deles triunfou. O Senhor triunfou sobre o inimigo. Então ele não tem vez sobre as nossas vidas. Entende? Ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Jesus aniquilou o diabo. Vamos lá, abrir lá. Vê. Aí muitas vezes, não estou dizendo que ele não deixa de ser um inimigo. É sim. E o prazer dele é destruir, é matar, é roubar. E ele faz de tudo para tentar nos impedir de avançar e crescer em Deus, né? É por isso que é necessário a gente aprender a palavra, buscar a palavra. E um momento só para a igreja não é suficiente, queridos. Precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos estudar a palavra. Porque se a gente não estudar a palavra, o inimigo, a gente vai se tornar presa fácil para ele. Muito fácil. Entende? Olha, vê lá em Hebreus 2,14, que a palavra de Deus diz. Vê. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse ou aniquilasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus aniquilou o diabo na cruz, queridos. O Senhor tirou o poder dele. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Agora, para que ele não encontre facilidade nem brechas em nós, a gente precisa conhecer as palavras de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura nossas vidas, que nos fortalece, e fecharmos toda e qualquer brecha. Porque ele fica na empreita tentando encontrar espaço para, né, ele invadir nossas vidas e fazer o que ele tanto deseja, que é destruir, quer matar, quer roubar nossas situações, roubar tudo nosso, matar nossa vida. Entende? Só que ele já foi aniquilado pelo Senhor. Você acabou de ler na nossa Bíblia. Hebreus 2,14, Jesus aniquilou o diabo.
já derrotou ele. Entende? É por isso que ele fica tanto furioso, lançando tanta seta para tentar impedir ou tentar fazer com que a gente dê legalidade, abra brecha para ele entrar e prejudicar nossas vidas. Mas eu e você temos o Espírito Santo da verdade que nos ajuda, né, a ter compreensão desta palavra. E nesta noite o Senhor diz para a gente: ei, meus filhos, preste atenção. Porque vocês estão sendo destruídos? Porque lhe falta o conhecimento. A gente precisa mudar isso. Como é que a gente muda? Tendo tempo de buscar a palavra. Além de ir para uma igreja, uma boa igreja que ensine a palavra da verdade, entende? É necessário a gente estudar, ter uma vida de oração, ter uma vida de renúncia, ter uma vida de busca, sabe? Para poder a gente compreender o Pai que a gente tem, a natureza que nós estamos. E cada vez mais que a gente estuda, cada vez mais que a gente medita, mais a gente vai ter na proteção. Aquela proteçãozinha que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pega aí. E para habitar nessa sombra, é necessário rendição primeiramente a Ele. E desejar obedecer, aprender da sua palavra e obedecer a sua palavra. Entende? Então o inimigo das nossas almas, o inimigo maior é a falta de conhecimento minha e sua. Precisamos mudar isso, querido. É por isso que precisamos cada dia mais buscar a palavra que liberta. A palavra do nosso Pai. Olha, abre lá. Vê lá o que diz em Romanos. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 6,14. Preste atenção. Olha, preste atenção. Hoje nós estamos numa nova novidade de vida, que é em Deus, né? Saímos do império das trevas e viemos para a maravilhosa luz. Não é verdade? Hoje a Bíblia diz que nós fomos resgatados do império das trevas para a luz. Glória a Deus por isso. Tínhamos como pai o inimigo. O diabo era nosso pai. Por isso tantas informações erradas na nossa mente. Uma vida toda nós aprendemos informações do diabo, porque o mundo jaz no maligno. A partir do momento que a gente se rendeu ao Senhor, a partir dali para frente é que a gente começou a aprender com o Pai correto, o Pai da luz, o nosso Pai, o nosso Redentor. Não é verdade? O nosso Senhor Jesus. Mas do tempo para trás foi todas as informações erradas. Né? Tudo que é errado, mentira, inveja, desejo de roubar, de matar, todas as obras da carne fluíam, né? Afloravam, fluíam na nossa vida. Porque a gente estava, é questão de natureza, a gente era da natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que a gente aceitou o Senhor, a gente saiu do império das trevas, se tornou, foi transportado para o império da luz, e ali, na luz, nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. Glória. Aí as informações erradas estão ainda na nossa mente. Mas à medida que a gente busca a palavra, paz, Landa, à medida que a gente busca a palavra, a gente aprende a dominar as informações erradas de tanto tempo que a gente aprendeu, né? E aí, como a Bíblia diz, né? Nós lemos em Oséias, depois você que está entrando agora, depois assiste do comecinho, para você meditar. Oséias 4,6 diz que o povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então, isso é o maior inimigo das nossas vidas. Porque o diabo já foi derrotado. Ele já foi aniquilado, como nós lemos. Nós lemos em Hebreu 2,14 que Jesus já aniquilou o diabo. Glória a Deus por isso. Então, queridos, ele não tem mais autoridade sobre a minha vida e a tua. Questão de natureza. Entende? Então, o que é que a gente pode compreender? Que precisamos fazer algo. Paz, Massinha. Paz, minha benção. Precisamos fazer algo para mudar essa história. Não, peraí. Se é por falta de conhecimento que o inimigo está tendo legalidade na minha vida, eu preciso começar a ter conhecimento. E como é que eu começo? Lendo a palavra. Meditando, quando diz lá em Josué 1,8. Meditar, vamos meditar na palavra, né, de Deus, dia e noite.
Porque a gente tendo conhecimento, a gente guardando esses mandamentos, a gente considerando, a gente vai saber dominar as informações erradas, entendeu? E a gente ser direcionado pelo Espírito de Deus. Não deixar que o inimigo encontre brecha. Não é verdade? Então, ó, nós vamos lá, Romanos 6,14, que diz assim, ó. Presta atenção. Porque primeiro a gente entendeu que o diabo foi aniquilado pelo Senhor. Segundo, a gente leu que o Senhor, né? Não, a gente já leu que o Senhor aniquilou ele. Ponto. Agora vamos ver que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Desde que a gente conheça a palavra da verdade e obedeça e coloque em prática aquilo que a gente tem aprendido. Aí ele não vai encontrar brecha, entende? E a gente buscando e tendo conhecimento, vai ser mais difícil ainda dele jogar as setas e a gente comer as setas dele. Olha, Romanos 6,14 o que diz? Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh, glória! Jesus veio, querido. Jesus veio. Hoje estamos numa posição, na graça. A vida dele habita em nós. Temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Então, assim, a gente precisa compreender que a gente tem que entender, buscar cada vez mais a palavra do Senhor, para que a gente tenha força suficiente, saiba, esteja com as armaduras, né, que o Senhor fornece na sua palavra. Se você depois ler lá Efésios 6, que vai falar sobre a armadura de Deus, entende? Para que a gente se defenda com o escudo e contra-ataque com a espada do Espírito, que é a palavra. Não é verdade? Então, queridos, olha, então, ele não é o maior inimigo nosso, não. Hoje não mais. Mas ele não deixa de ser inimigo. Compreenda. Ninguém está dizendo aqui que o diabo não é um inimigo. É, porque o prazer dele é matar, roubar e destruir. Mas a gente está aqui meditando que ele não tem domínio mais. O pecado não pode mais exercer domínio sobre nós. Quem diz é a palavra. Porque nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E a graça é um favor que a gente obteve quando aceitou o Senhor Jesus, que a gente não merecia. Até hoje a gente não merece. Mas a gente está disponível para a gente a graça, favor imerecido, como a palavra de Deus diz. Não é verdade? E a gente precisa compreender que a gente não é desse mundo, queridos. A nossa natureza hoje é outra. Olha lá, vai para lá em João 15:19. Olha o que o Senhor diz para nós. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Somos libertos do mundo, queridos. Nós estamos nele, somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui de passagem, entende? Mas a gente não faz parte desse. A gente está no momento, mas a gente não é desse mundo. Aí o Senhor diz, por esta razão o mundo vos odeia. O diabo e o mundo nos odeia, queridos. Porque a gente não é daqui. A gente está só de passagem. E o inimigo quer tentar de tudo para tragar nossas vidas. Entende? E a Bíblia também nos diz que vai vir tempos difíceis. A gente precisa estar prontos, fortalecidos na palavra. Para que quando vem essas dificuldades, o Senhor nos cubra e nos proteja de cada dificuldade. Porque a gente está aí passivo a passar. Olha, e o Senhor já alertava há muito tempo atrás. Coisas virão, já estão vindo e muitas coisas virão pela frente. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque continuará tendo a proteção do nosso Senhor, como foi lá atrás. Ele continua, ele é o mesmo. Ele é o nosso Pai. Mas veja, a gente precisa entender que tempos difíceis virão. Vamos ver como diz na palavra. A palavra de Deus diz, abra aí 2 Timóteo 3:1. Olha, vamos ler do 1 ao 5. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou tempos trabalhosos. Os homens amarão a si mesmo,
serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Aí o Senhor diz assim, olha, afasta-te, portanto, desses também. Querido, tempos difíceis vão surgir. Já surgem e vai continuar surgindo. É por isso que eu quero instigar você. É isso mesmo, Vanusa. Paz do Senhor, querida. Ela botou assim. Verdade, quando vou na rua tem pessoas que falam, não gostam dessa mulher. É verdade, sabe por quê? Porque a gente anda ao contrário do que esse mundo aí oferece, do que esse sistema quer incutir. É por isso que todas as vezes eu falo sobre Romanos 12:2, que a gente precisa renovar nossa mente. Nós fomos para um culto abençoado sábado agora. Meu Deus, que Deus se fez presente, Deus nos ensinou tanto, Deus mostrou tanto, né, como a gente deve se conduzir. E depois ele confirmou com todo, né, através da sua palavra, houve a confirmação do que ele estava orientando, nos instruindo, foi poderoso. Né? E a gente precisa meditar, a gente precisa renovar nossa mente, como tem Romanos 12:2. Você anota também para estudar. Então eles estão, veja, e a gente está vendo isso, querido, no mundo. Cada um que queira derrubar o outro, cada um que queira buscar seus próprios interesses. Pessoas aqui, deu um pano aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Pessoas que não têm paciência, pessoas que são estressadas, pessoas que são caluniadoras, pessoas que não gostam, nem lhe conhecem, né? Já pegam aversão à sua pessoa. O que é isso, queridos? É o inimigo agindo. Tu entendes? Vocês entendem o que eu quero falar? E a gente precisa entender que a gente não é daqui. Somos cidadãos do céu. A gente está de passagem. Mas para isso, para a gente ter força, para suportar todo e qualquer investida do inimigo, através de pessoas, através de coisas, seja o que for, a gente precisa estar muito bem alicerçado com esta palavra. Senão a gente não consegue, queridos. E uma das coisas, né, para que a gente entenda dessa proteção que está sobre as nossas vidas, se a gente estiver andando em obediência, né, é a gente compreender e ter comunhão maior com o Senhor. Como é que eu e vocês possamos ter uma maior comunhão? A gente preservando, tendo tempo para buscar na palavra. Leitura. Entendeu? Ler a Bíblia, porque quando a gente lê, o Senhor se revela, a gente tem mais conhecimento. Aí o conhecimento nos ajuda a levar para o entendimento. Olha, vamos lá para Isaías 5:13. Vamos lá. Porque a gente leu Oséias 4:6, mas agora a gente vai. Isaías 5:13. Porque o conhecimento e o entendimento precisam também ter formas na nossa vida. Entende? Oséias 4:6 falou sobre o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Já Isaías 5:13 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo. Sabe o que é isso? Preso às circunstâncias, às situações, às armadilhas do inimigo. Aí diz, olha, portanto o meu povo será levado cativo ao exílio, à prisão, por falta de sabedoria. E os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Se você olhar na sua versão, é verdade, precisamos buscar para crescer na palavra, conhecendo e praticando a palavra, exatamente. É a prática, Lu, que vai fazer a diferença. É a prática que vai trazer resultados para as nossas vidas. Porque não adianta estudar, conhecer, vir entendimento sobre as nossas vidas e a gente não praticar. Nada vai mudar. Os resultados vão continuar os mesmos. Agora, se a gente começar a estudar, meditar e praticar, os resultados eles vão sendo gerados no natural. Porque o Senhor está vendo a consideração que a gente está tendo, aquilo que a gente está desejando. Aí o Senhor pega junto com o Espírito Santo dele, que é a vida que habita em nós. Aí nos dá fôlego, nos dá vida, nos ajuda. A Bíblia diz que quanto mais eu estudar a palavra, mais é saúde para o meu corpo. Quanto mais eu andar em linha, é saúde para os meus ossos. Tá tudo na palavra.
né? Aí Isaías está dizendo aqui, falou primeiro, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento e o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Eu até falei sábado, né, a gente ministrando na igreja, numa igreja que eu fui convidada, eu falei sobre isso, né, que quando a gente conhece algo, eu dei um exemplo até de uma bateria, a gente conhece o que é uma bateria, né? Agora, eu não tenho o entendimento dela, porque eu não sei tocar. A Vanusa é uma mulher calma e paciente. Eu tô crescendo, viu, minha filha? Tenho muito ainda para crescer e aprender. Né? Tenho muito, 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 viu? Mas o importante é que eu desejo cada dia mais crescer, sabe? E ser um referencial, porque para isso que estamos aqui na Terra, sabe? Ser um referencial de Deus aqui na Terra, para ajudar pessoas, né? Primeiro com as nossas ações, né? Entende? Mas glória a Deus por isso que a gente tá tendo a oportunidade de avançar nele, não é verdade? E falho, viu? Com certeza nós falhamos porque estamos em crescimento, mas a falha deve ser como por acidente, não uma prática de falhar, porque isso vai desagradar o Senhor, não é verdade? Mas vamos crescendo, vamos aprendendo em nome de Jesus. Então, queridos, é preciso, sim, como eu estava falando, eu sei o que é uma bateria, mas eu não sei tocar, então eu não tenho entendimento. Entende? O conhecer é uma coisa, entendimento é outra. Precisamos buscar para o conhecimento chegar, meditar para o entendimento fintar e a prática para a gente ver os resultados na nossa vida. E a gente vê o operar de Deus em nós e através de nós. É tudo através da palavra. Aí a gente vai lá para Mateus. Como o Senhor Jesus, ele passeou aqui na terra como homem, né? Todo mundo sabe, né? E ele vai dizer lá, ó, como ele viveu aqui nessa terra. Primeiro ele ensinava, depois ele pregava e depois ele curava. Nas coisas do Senhor existe ordem. Ordem, decência, organização, porque o nosso Deus é muito organizado. Olha o que ele diz lá. Tá tudo aqui nesse contexto. Mateus 4:23, vê só. Mateus 4:23, se você tá sem Bíblia, tem problema não. Anote e depois você medita. Olha o que o Senhor fazia. E percorria Jesus toda a Galileia. Primeiro, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E depois, curando todas as enfermidades e males entre o povo. Daí a importância, querido, veja Jesus, né? Ele ensinava as pessoas, primeiramente. Depois ele pregava. Qual é a diferença, Fabiana, de ensino para pregação? O ensino, ele é mais profundo. A gente tá aqui, ó. O Espírito Santo tá ensinando pra gente, né? Isso é um ensino. Ele tá ensinando, olha, faça assim, busque assim. Olha o que a Bíblia diz. Entende? Paz do Senhor, Pamela. Entende? E depois, quando o Senhor, Jesus ensinava, quando ele pregava, porque o ensino é mais profundo, com mais detalhes. A pregação é mais superficial, mas quando se tem um ensino antes, quando se prega, a mente já vai, entende? Vai lembrando dos ensinamentos. Por isso que é importante primeiro ensinar, depois pregar e depois a manifestação do poder de cura. Porque o ensinamento chegou, a pregação foi lançada e a cura foi manifesta. Para a glória de Deus. E assim foi com Jesus, não é diferente conosco, né? Mas para que a gente chegue a esse ponto, né? Através das nossas vidas, o Espírito Santo quem faz, a gente precisa estudar a palavra. Não tem outra forma, né? É necessário que eles, não de toda forma. Tem muita gente aí que fala, não estou aqui para apontar ninguém, a gente está aqui para aprender juntos, né? Tem muita gente que fala muito sem uma linha de raciocínio, né? Sem uma sequência na palavra, que faz aquela salada mista. Aí as pessoas terminam de ouvir, não se lembram de nada, não tem mais. Pergunta, foi bom, e falou sobre o quê? Não sabe, porque foi uma salada mista. Sabe, não teve uma linha de raciocínio, não teve uma sequência de ensinamento. Mas quando isso acontece, uma sequência de ensinamento, aí aquilo entra com mais clareza na nossa mente, na nossa alma. E a gente vai começar a meditar, é verdade. Bem que aquela menina falou, bem que a irmã Fabiana Hermes falou. Através da minha vida, mas quem faz é o Espírito. Mas para isso eu preciso estudar,
né? É preciso ter momentos com a palavra para juntos aprendermos, né? O Espírito Santo nos ajuda, lembra tudo que a gente leu, nos lembra o que a gente estudou. Ele é lindo demais, o Espírito Santo. E ele está aqui para nos ajudar, para nos ensinar. Né? Eu quero dizer para você algo que veio agora bem forte no meu coração. Talvez você leia a Bíblia e diz assim, eu não entendo nada. Queridos, calma. Calma. Entenda que você tem o Espírito Santo da verdade. Porque a Bíblia só pode ser discernida de forma espiritual. E quem que ajuda isso? O Espírito Santo. E se você abrir o seu coração para Jesus morar, o Espírito Santo dele, a vida dele está dentro de mim e de você. Então ele pega junto. Aí pode ser que você lê um versículo, mas não compreenda. Aí depois você lê novamente. Aí o Espírito Santo, opa, ela está desejosa. Ele está desejoso de aprender. O Espírito Santo, aí o Espírito Santo, se for da revelação. Aí ele começa, cada vez que você lê, cada vez que você busca a palavra, aí o Espírito Santo diz, oxe, olha, tá desejando, tá querendo aprender, então vamos derramar a revelação sobre isso. Não é verdade? Mas é preciso reservar tempo com a palavra, queridos. Isso serve para mim também. Se eu tenho reservado, estou reservando pouco, eu preciso reservar mais. Para poder eu ter forças para combater as dificuldades que vão surgir. E as obras da carne também, né? Para que ela não aflore. Entendeu? E é necessário, né? E essa confiança, essa busca da palavra, cada vez mais que a gente aprende a palavra do nosso Pai, a gente vai se fortalecendo mais, a gente vai gerando mais ainda a fé que já foi derramada, ela vai se aperfeiçoando, a gente vai dando mais credibilidade ao Senhor, entende? Aí pode vir o que for, a gente tá mais confiante, né? A gente não vai se apavorar, a gente não vai se perturbar, a gente não vai entrar em depressão, a gente não vai deixar que as informações erradas tomem pouso na nossa mente, porque a gente tá tão cheio de busca, tão alicerçado em Deus, tão confiante no que Ele é em nós e o que Ele faz sobre as nossas vidas, que a dificuldade vai vir, vai nos cercar. Porque a Bíblia diz a todo momento, ei, acordem, no mundo vocês vão ter aflição. Mas espera aí, ele não parou por aí. Calma, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Ele venceu, nós vencemos juntamente com ele. Ele guerreou por nós, ele realizou por nós. E a gente já se tornou mais do que vencedores. Veja que coisa tremenda. A gente nem lutou para conquistar, o Senhor fez por nós e a gente ainda se intitulou de mais do que vencedor. Que Deus grande, que Pai glorioso, que Senhor tremendo. E Ele deseja cada dia mais nos fortalecer, nos ajudar a aprender, a crescer, a avançar. Eu quero despertar em você e em mim também, porque olha, eu estou mais próximo dos meus ouvidos. Eu preciso despertar juntamente com você. Se está buscando, busque mais, busquemos mais. Se a gente está orando, oremos mais. Se familiarizamos com essa palavra. Porque as coisas vão surgir cada dia mais, queridos. Mas o Deus que habita em nós, o Pai que nós temos, com quem habita em nós, Ele é poderoso para Ele dar continuidade de proteção, de cuidado, de instrução, de orientação, livrando de todo mal. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é tremendo. Mas para que isso seja manifesto na minha vida e na sua, precisamos buscar a palavra e praticar o que ela tem ensinado. Senão a gente vai viver uma vida na mermice, só quebrando cabeça, batendo a cabeça na parede, é uma forma de, né, só de explanar, né? E dizendo, e muitas vezes até culpando, Deus, você não está vendo? Deus, cadê você? Senhor, o Senhor não está vendo? E Ele não tem culpa de nada, a culpa está em nós. Da falta de busca, da falta de obediência, da falta de desejo. Queridos, olha, deixa eu dizer algo para vocês. Não deixe de ir para a igreja. Não deixe. Olha, eu louvo a Deus, né, pela nossa igreja, que é a Igreja Palavra que Cura. Ela tem cultos todos os dias. No começo, eu já contei isso aqui em outras lives. No começo eu dizia, pra que ir pra igreja todo dia, sem necessidade? Queridos, como eu me arrependo do que eu falei. Eu falava de algo que eu nem conhecia, nem entendia. Eu achava que não era necessário. Não tô aqui dizendo pra você que você é obrigado a ir todos os dias. Não. Eu tô dando um exemplo da minha pessoa. E quanto mais eu ia, mais o desejo de aprender estava aflorando. Chegou ao ponto de ir todos os dias por opção. Ninguém me obriga. Entende?
Nem Deus, que é Deus, que poderia obrigar, ele não obriga. Mas eu, por si própria, tenho o desejo de ir para a igreja. Porque eu indo, eu estou ouvindo, estou meditando, estou orando, estou tendo comunhão, né? Estou numa unção coletiva, entende? Estou aprendendo e eu estou me tornando mais forte. Aí eu fui despertando, oxê, peraí, se eu estou indo para a igreja, se eu estou buscando, ouvindo a palavra, meditando na palavra, orando a palavra, desejando cada vez mais, e as coisas estão, não é que está parando de ter dificuldade, não, mas eu estou tendo mais discernimento e força, sabe? Tá como é que se diz? Aflora mais o combate. Porque eu tô ali buscando e aprendendo. Aí eu vou sabendo como lutar com as armas corretas. Que em muito tempo a gente lutava com as armas pessoais, com as armas naturais e nada fazia de efeito. Muito pelo contrário, desgaste, perturbação, não tinha nada que mudava. Muito pelo contrário, sistema nervoso, tudo. Mas quando a gente aprende a lutar com as armas espirituais, que só a palavra de Deus nos ensina, aí as coisas, mesmo com dificuldade, a gente vai tendo calma, vai tendo discernimento e a gente vai rompendo, porque o Espírito Santo vai nos ajudando, vai dando direção. É maravilhoso demais. Então eu comecei a desejar, eu só não posso dizer a você todos os dias, porque às vezes na quarta tem cultos específicos para homens, para mulheres, entende? Ou quando eu sou convocada para ministrar em algum local, aí eu não vou, né? Porque eu tô naquele local, entende? Eu tenho um aniversário da família, sabe? Mas o máximo que eu tenho e tô livre para ir, eu vou. É o maior prazer para mim, porque, veja, quem tá sendo beneficiada sou eu e minha mãe que a gente vai. Né? Agora, muitos não entendem. Pra que ir pra uma igreja todo dia? Eu nem critico. Sabe por quê? Porque eu falava. Eu era a primeira que falava isso. Entende? E glória a Deus que chegou luz para mim, aprendizado. E quanto mais vezes eu possa ir durante toda a semana, nós iremos. Porque a gente aprende. E não é suficiente só ir para a igreja, tá? Como eu já falei. Busca em casa. Tem um cantinho, reserva um cantinho no teu quarto. Eu botei uma mesinha aqui, ó. Bota uma mesinha. Se não tiver uma mesinha, vai em qualquer canto, num banquinho, seja o que for. Para você buscar, estudar, ler. Quanto mais a gente buscar a palavra, mais a gente fica fortalecido. Mais a gente vê a ação de Deus sobre as nossas vidas. Né? E toda a nossa vida, toda a nossa área, seja a alma, corpo, o espírito já está recriado, né? O espírito já está recriado, que é em Deus, a vida dele está lá. É verdade, Pâmela, vai haverá o dia que não iremos achar a busca, é verdade. Eu creio que não vai demorar muito igrejas não poderem estar abertas, né? Como a gente passou um período na pandemia, vocês viram como foi terrível, né? A gente deixar de congregar. Por mais que tivesse live, culto pelo celular, mas não é a mesma coisa, porque nós somos seres sociais, a gente precisa se socializar, a gente precisa ter comunhão com as pessoas. Né? Quantas pessoas, na verdade, adoeceram por ficar em casa naquele período da pandemia, né? Ficaram depressivas, ansiosas, muitos fatores que aconteceu, não é verdade? Então, a gente precisa se aproveitar enquanto tem portas abertas para a gente aprender. Aí você diz assim, eu chego tão cansada. Mas olha, muitas vezes eu já fui bem cansada. E lá a palavra foi tão poderosa que o cansaço do corpo foi embora. Eu digo, meu Deus, é impressionante. Por isso que a Bíblia diz, né? Que a palavra do Senhor é viva, é poderosa e é eficaz. E é verdade. A gente pode sentir isso, a gente pode presenciar isso quando a gente está buscando, quando a gente está meditando e aprendendo. Não é verdade? Então, o que o Senhor quer trazer para nós hoje? Né? Que a gente não faz parte desse mundo. A gente está nele. É verdade. A palavra renova, Lu, é verdade, totalmente. E pode observar, quanto mais, a gente pode pegar até um versículo e ler várias vezes ele. Cada vez que a gente lê, mais tem renovo nele. Mais entendimento chega pra gente. Vê que coisa linda. Não é verdade? E é por isso, queridos, eu quero instigar em você. E há em mim também, mais ainda, o desejo de aprender dessa palavra. Tem momentos com ele, chegou do trabalho, tá cansada, toma um banho, pega um pouco que seja, se prefere de manhã acordar mais cedo, mas lê um versículo, não deixa de alimentar tua alma com a palavra. É o corpo da gente, se a gente não se alimentar, a gente vai ficar fraco, porque a gente não comeu, eu tô falando,
né? Comida, alimento mesmo. Mas não é diferente com o nosso espírito, com a nossa alma, né? Quanto mais a gente meditar na palavra, mais a gente vai renovar nossa mente. E quanto tiver mais renovado, o nosso corpo todo é beneficiado, né? Entende? Então, assim, o que eu queria trazer através do Espírito para nossas vidas, para nossa meditação, né? E compreender que com Jesus foi dessa forma. Ele, primeiro, né, a gente sabe que ele cresceu em estatura, né, em entendimento. Ele cresceu, ele precisou se aperfeiçoar, como a Bíblia diz. Depois que ele se aperfeiçoou, depois que ele aprendeu, ele começou a ensinar, ele começou a pregar e ele começou a ver a manifestação de cura. Ele começou a curar onde ele chegava. Porque a palavra, quando é lançada, ela é lançada e depois os sinais, né? A confirmação daquilo que está sendo ministrado vem com o poder de Deus, manifestando cura, libertação, entende? A palavra é tremendo. E a gente precisa reservar tempo com isso. E entender que se eu e você não conhecer essa palavra, não entender esta palavra, o inimigo vai conseguir, né, tentar nos parar, tentar nos frear, fazer com que a gente desacredite na palavra de Deus, para que a gente comece a reclamar, para que a gente comece a murmurar, porque só assim ele vai encontrando pouso, vai encontrando, né, brechas na nossa vida. Mas se a gente estiver bem alicerçado nessas verdades, na palavra, conhecendo, tendo um momento com o Senhor, ele não vai encontrar, porque ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. O pecado não tem mais domínio, porque é questão de natureza. Estamos numa nova posição em Deus. Amém, queridos? Então, que esta pequena meditação possa fluir no meu e no seu coração. E eu te instigo a desejar mais de buscar, a ler mais, né? Anota esses versículos, escuta novamente, você que está entrando agora, escute mais, né? Volte, pegue do início essa live, eu vou deixar gravada, e você vai ver que quanto mais você lê sobre esses versículos, mais o Espírito Santo da verdade vai trazer para nós revelações, né? E a gente vai, se fortalecendo, vai crescendo, o Senhor vai nos ajudando e a gente vai rompendo cada vez mais com as dificuldades. E sem falar de qualquer seta que vier, a gente vai, dominar. A gente vai ter força para dominar. A gente vai ter palavras que aprendemos, porque o Espírito Santo vai lembrar aquilo que a gente já leu, né? Para dizer, para que não, a palavra de Deus diz diferente. E a gente prefira ficar com o que a palavra de Deus diz. Então que nesta noite essa meditação possa enraizar no teu coração e no meu coração. Para que a gente compreenda cada vez mais. Conheça, entenda e pratique. Porque assim os resultados serão visíveis em nossa vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida na prática da palavra. Que essas verdades lidas neste momento possam, né, ficar fixado com muita raiz na sua mente e na minha mente, para a glória de Deus. Amém, Lu? Recebi muito, eu também. Tô aqui, olha, eu tô falando, mas é o Espírito Santo que está conduzindo, e aqui eu tô estudando mais ainda enquanto eu tô falando para vocês. Né? Então, assim, que a gente possa desejar e aprender cada vez mais, né? Amém, Lu, para você também, uma noite abençoada, para você, Lu, e para todos que aqui estão, e para onde essa live for chegar, que você tenha um sono reparador, que você tenha uma noite abençoada, boa noite a todo mundo, né, e que o dia de amanhã seja melhor do que hoje, né, que as dificuldades que possam vir amanhã, a gente possa ter instrução em Deus, e entendendo que a gente tem um Pai que cuida, que protege a todo momento. Basta a gente confiar, basta a gente acreditar, basta a gente desejar obedecer aquilo que tem chego para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada vez mais o seu coração. E escuta mais uma vez esta live. E eu quero instigar você para curtir. Curta essa live e compartilhe ao máximo de pessoas. Porque você fazendo isso, você está ajudando vidas. E isso agrada o coração do Pai. Quando a gente se disponibiliza para ajudar pessoas, a gente está servindo ao Senhor. Entende? Então, assim, não deixa de curtir essa live e compartilha com todos os seus contatos.
É facilzinho no aviãozinho, ó, vai compartilhando. Para que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas. Porque a gente sabe, né? O Instagram ele começa a limitar, mas à medida que você compartilha, se você quiser também, né, quando tiver gravada, você comenta lá embaixo, porque quanto mais comentários, mais o Instagram vai ver que é algo interessante a palavra de Deus, porque tá alcançando pessoas estão gostando, então eles vão expandindo mais. E eu preciso desse apoio seu, não para ter, ó, seguidores não, mas quanto mais surgem seguidores e pessoas que assistam, mais a palavra de Deus é lançada. Alcança as vidas. E quantas vezes a gente está conversando aqui, tem pessoas precisando de uma simples palavra como essa, né? Com uma meditação tão rápida, mas tão poderosa, porque a palavra de Deus, ela por si é muito poderosa, não é verdade? Então que vocês, ó, vou ficando por aqui, fiquem atentos, a qualquer momento eu apareço, né? Eu vou fazer mais lives com mais frequência, porque às vezes a gente está estudando para, né, ensinar ou para dar alguma palavra e a gente não encontra tempo, vai fazer um serviço de casa todo, não tem tanto tempo de estar fazendo live, mas é importante. Para tudo para fazer, porque vai aprender, vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês. E onde a live alcançar também, muitas vidas serão libertas para a glória de Deus, amém? Pois uma noite abençoada, tá? Fiquem na paz do Senhor. Fiquem firmes, persevere, busca a palavra, porque ela sim vai te ajudar, vai me ajudar a romper com cada dificuldade que você esteja enfrentando. Seja qual for a área, não importa. Ela é poderosa para realizar e mudar a circunstância e virar a chave para a glória de Deus, amém? Beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau!